Bom dia, saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a classe dos adultos que agora se denomina seguidores do Mestre, o nosso Senhor Jesus, da Igreja Evangélica dos Irmãos no Centro, em Macapá, Amapá. E nós estamos aqui para entregar a nossa lição da escola dominical. E vamos começar com uma palavra de oração, pedindo a direção de Deus sobre tudo que vamos fazer hoje. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela manhã que o Senhor nos dá, especialmente porque a tua palavra nos diz, ó Deus, que a tua misericórdia renova-se a cada manhã, e não somente sobre nós, mas sobre toda a humanidade. Ó Deus, nós te somos gratos porque o Senhor tem olhado por nós, mesmo em momentos difíceis, muitas vezes angustiantes que nós estamos passando. E é claro que nós temos que nos lembrar dos irmãos, dos amigos que estão sofrendo por conta da Covid-19. Alguns estão internados, rogamos por eles, ó Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e recupere a sua saúde conforme a tua vontade, o teu bem-querer. Pedimos pelos seus parentes, ó Deus, que o Senhor esteja fortificando, consolando, permitindo, ó Deus, com que possam continuar confiando no Senhor, esperando pelo Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça uma obra de salvação na vida daqueles que ainda não creem no Senhor Jesus. Ó Deus, rogamos que o Senhor realmente faça com que esse momento, todo esse mal que está sobre a humanidade inteira possa redundar em bem. O Senhor é o Deus que é capaz, perfeitamente capaz de fazer isso. E por isso nós oramos e confiamos que assim o Senhor fará. Queremos, ó Deus, rogar agora, no momento que abrimos a tua palavra, que tenhamos reverência, que busquemos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje de manhã, e não somente nós, mas todo o teu povo que procura, ó Deus, estudar coletivamente a tua palavra, que haja bênção na vida de todos e que a obediência à tua palavra possa ser, ó Deus, a característica marcante que nós, os crentes no Senhor Jesus, vamos mostrar para essa geração. Pedimos essas bênçãos gratos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos no último capítulo do livro de Atos, o capítulo 28. Convido vocês a abrirem as Bíblias de vocês até lá. E aqui na nossa revista, né, que nós usamos como referência, é a série Novo Testamento, Adultos, para a Escola Bíblica, para pequenos grupos, para estudos bíblicos, da editora cristã evangélica. A série é Atos dos Apóstolos, tá? Última lição aqui na página 95. Realmente hoje a gente vai terminar, se Deus quiser, né? Hoje a gente vai terminar a lição, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a partir do versículo 11, a gente vai lendo e vai comentando para ver se a gente consegue terminar, tá bom? Atos, capítulo 28, a partir do versículo 11. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma,
Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Muito bem, então nós temos aqui o relato pós-naufrágio. A gente falou aqui do naufrágio, a gente inclusive comentou como que Deus, né, foi providente, né? Ele avisou Paulo que ia acontecer, ele avisou que haveria perda, né, quase que total do navio, e foi mesmo, né? Mas Deus, na sua misericórdia, permitiu não somente que Paulo, mas todas as pessoas a bordo, né, daquele navio fossem salvas. E eu creio que o texto nos permite afirmar isso, foram salvos por causa de Paulo, né? A expressão que Lucas usa é muito forte. Ele usa a expressão o Senhor me deu, né? Ou o anjo dizendo o Senhor te deu todos os que estão contigo. É uma expressão muito, muito bonita, né? Que enfatiza a providência do nosso Deus, o cuidado do nosso Deus para com os seus e até mesmo para com outras pessoas. Sabe que algumas pessoas não reagem muito bem a essa mania que os crentes têm de falar que eles são de Deus. Isso é um fato, né? As pessoas não entendem, né? Elas acham que quando a gente diz que nós somos de Deus ou que nós somos filhos de Deus, sobretudo quando nós dizemos isso em contraste com outras pessoas, né? As pessoas acham que nós estamos querendo dizer que há algum mérito em nós, né? O papai sempre contava uma história de um culto que eles fizeram, e no dia seguinte ele foi lá, não é? Era um culto, não sei se numa praça, um lugar público, né? E no dia seguinte ele foi lá e viu um homem comentando, não é, a respeito daquilo que ele tinha ouvido. Tinha uma senhora que havia dado o testemunho lá, e a senhora disse assim, né? Eu agradeço a Deus porque eu sou uma filha de Deus. E aquele homem se incomodou bastante com aquilo, né? Ele disse, olha, a minha vontade foi subir ali naquele palanque e dar um soco na cara daquela mulher. Como é que ela pode dizer assim que ela é uma filha de Deus com essa presunção, né? As pessoas não entendem. Elas não entendem. A melhor ilustração que eu lembro no momento para esse fato aí, quem me contou foi o meu irmão, o pastor Ivanildo Trindade. Gosto muito dessa ilustração. Já compartilhei várias vezes na igreja. Se vocês já ouviram, vocês vão ter paciência de ouvir mais uma vez, mas é uma história muito boa. O Ivanildo, quando estudava no seminário, ele tinha um professor que era muito rigoroso, não é? Aquele tipo de professor que você não pode nem sentar errado, né? Nem relaxar na cadeira, porque ele já está de olho em você, né? Tinha a gente chama de domínio de classe, né? Antigamente se chamava. Hoje ninguém pode dominar nada hoje, né? Essa palavra foi banida, né? Ninguém quer ser dominado, né, por nada. Enfim, mas antigamente a gente usava a expressão domínio de classe, que é o manejo, né? Que é aquele controle que o professor deve ter. Os bons professores têm, não importa que nome você vai dar, mas bons professores, eles têm a atenção dos seus alunos, eles conseguem manter essa atenção e eles têm os seus métodos para fazer isso. No caso desse professor, ele era bastante rigoroso, né? E uma vez eles estavam assistindo lá no seminário uma aula desse professor. De repente entrou um jovem, né? Assim, meio que relaxadamente, foi se encaminhando para a sala. Os alunos se olharam assim, esse aí vai levar uma esculhambação. Interromper esse professor. Então o jovem do meio da sala para lá levanta, né, o olhar, encontra o olhar do professor e disse assim: papai, acabei de chegar, não resisti, queria lhe dar um abraço. E para o espanto geral dos alunos, aquele homem que era tão rigoroso largou toda a cerimônia, desceu e abraçou afetuosamente o seu filho. Então, é exatamente isso.
quando você sabe que você é filho, né? Jesus se expressou dessa maneira certa vez, falando também com os seus discípulos: o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica. Vocês são filhos e vocês são herdeiros. O filho tem essa liberdade, né? O filho tem essa liberdade. Aquele rapaz não teve problema nenhum de invadir, entre aspas, a sala onde o seu pai era o professor, o respeitável, o honorável, e sem cerimônia nenhuma interrompeu a aula, porque sabia que seria acolhido pelo seu pai. É o tipo de situação que, quando a gente presencia, né, não deixa de dar uma certa inveja, né, no bom sentido, mas que audácia! Pois bem, nós somos conclamados como filho de Deus, lá na Epístola aos Hebreus, a nos aproximarmos de Deus dessa maneira, com ousadia, com plena confiança de fé, na certeza de que nós seremos acolhidos por Deus. E é claro, uma pessoa que não se sente dessa maneira, uma pessoa que não se sente com essa liberdade, ela pode até reagir muito mal a esse nosso comportamento. Paulo exerceu com toda certeza o seu direito. Nós falamos sobre isso na semana passada, falamos de manhã, falamos de noite, tivemos a oportunidade de reforçar esse ponto. Ele sabia a quem ele pertencia e ele tinha ampla liberdade em Cristo, e ele ensinou isso para os seus discípulos, e os seus discípulos ensinaram isso para aqueles a quem eles discipularam. Nós podemos ter liberdade em Cristo. Por isso Paulo falava, nós vimos, com liberdade. Paulo anunciava, né, o reino de Deus. Paulo dizia sem qualquer impedimento: o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo. Ele me disse: Paulo, eu te dou todas as pessoas que estão contigo nesse navio. E assim foi. Nenhum deles se perdeu, todos foram salvos. Vocês viram aí, né? Eu até acabei, né, atropelando as coisas, mas vocês viram um incidente, né, com a cobra. Paulo estava lá mexendo nos gravetos, né, colocando lá no fogo. Vejam, é muito interessante isso, né? Paulo tinha esse dom de serviço realmente, né? Eles estavam lá na beira da praia, se aquecendo depois de um naufrágio, cansados, né? Paulo era o homem por meio de quem todo mundo ali foi salvo, mas ele continuava servindo, estava lá ajeitando o fogo, colocando os gravetos lá. E uma cobra que estava por lá, não é? Uma víbora, picou a Paulo. E os moradores daquela região, né, daquela ilha que Lucas chama de bárbaros, aqui de novo tem que fazer um parênteses aqui com essa expressão que Lucas usa. Por conta da maneira como a gente aprende a história, né, eurocêntrica, né, ou seja, com a história da Europa no centro, né, a gente estuda as invasões bárbaras, né, no Império Romano, e a gente aprende que os bárbaros eram povos violentos, né? Tanto que a gente tem em português um adjetivo, a barbaridade, né? Que barbaridade, né? Essa é uma visão estereotipada, essa é uma visão preconceituosa sobre os bárbaros, né? A palavra bárbaro, ela significa simplesmente estrangeiro. É esse o significado da palavra, certo? Estrangeiro, alguém que não é patrício, alguém que não é ali da comunidade do falante, daquele que fala. A palavra significa só isso, né? Mas em português ela acabou ganhando essa conotação de violento, né? De cruel, certo? O Lucas usa a expressão aqui sem essa, e foi traduzido certamente sem essa conotação. Por isso que eu estou fazendo questão de explicar. Eu tenho uma sobrinha que se chama Bárbara, né? Então Lucas não está aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor sobre essas pessoas,
tá certo? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Bárbaros aqui significa simplesmente aqueles que não falavam, né, a língua grega, que era a língua que todo mundo falava no Império Romano. É só isso que significa. Eles falavam provavelmente a língua fenícia, porque aquela ilha foi colonizada pelos fenícios, tá? Só explicando isso aí para vocês, fechando esse parênteses aí, né? Eu estou aqui na página 95, no ponto C. Os habitantes da ilha trataram a todos, né, com gentileza, né? Foram gentis com os náufragos, né? Ajudaram bastante. Claro que tem a mão de Deus aí de novo, Deus abençoando, né, aquele grupo de pessoas. E aí, mas eles tinham lá a religião deles, eles tinham a maneira deles enxergar a coisa. Quando eles viram Paulo, quando eles viram a cobra presa, né, aquela cobra venenosa presa na mão de Paulo, Paulo simplesmente sacudiu a cobra no fogo, né? Eles pensaram, esse homem aí tem que ser assassino, né? Ele escapou do mar, mas a justiça não o deixa viver. Eles acreditavam que a justiça era uma divindade. Isso também era uma coisa comum nos povos daquela época, né? Eles acreditavam que a justiça era uma deusa, certo? Então, veja, Paulo escapou do mar, que também era um deus, né? Eles acreditavam nisso, certo? Olha, ele escapou do mar, escapou de Netuno, mas não escapou da justiça, né? A deusa não deixa ele viver, certo? E ficaram aguardando, ficaram esperando o veneno fazer efeito, né? Ficaram esperando que Paulo começasse a inchar, ficaram esperando que Paulo começasse a se debater, porém nada aconteceu, né? Aí, dentro da religião deles, bom, se ele foi picado por uma cobra e nada aconteceu, provavelmente ele deve ser um deus também, né? Porque eles eram politeístas, eles acreditavam, né, nessas ideias de que os deuses estão ali disputando, né, se digladiando por favorecer, né, os homens. Então eles imaginaram, no mínimo ele deve ser um deus ou filho de um deus, né? Tem uma série de romances aí, livros, né, que foram escritos recentemente, que o autor, a autora, não me lembro agora desses livros, ele aproveita essa herança greco-romana, né, e fala dos filhos dos deuses gregos como se eles fossem adolescentes, né, na nossa época, né? Não sei, alguns romances foram adaptados para televisão. O Percy Jackson é um dos protagonistas, né, dessa série. Então o filme mostra, né, esses adolescentes, né, filhos de deuses gregos, né, aí disputando espaço, tentando achar o seu lugar dentro das histórias que são contadas lá. Vejam, essa é uma ideia pagã, essa é uma ideia pré-cristã que está voltando com força no imaginário, não é, das pessoas. Essa ideia de que na realidade você não tem um Deus único, não é, todo-poderoso, mas você tem na realidade forças que os homens foram levados a pensar que eram divindades, né, que disputam dentro de um universo multifacetado, que alguns chamam de multiverso, né, disputam o favor dos homens, disputam a admiração dos homens, né? O universo da Marvel vai na mesma linha. Eu acho muito interessante que se diga isso, porque os nossos filhos, para quem já tem netos, eles estão sendo educados, entre aspas, dentro dessa cultura. Uma cultura que, em última instância, quer destronar Deus. Claro que não vai conseguir, mas quer destronar Deus do seu trono como o Deus do universo, o Todo-Poderoso. Eu, sinceramente, não sou contra, não proíbo,
né, que os meus filhos assistam esses filmes, mas eu estou o tempo todo alertando a eles para com isso, para que eles percebam o que está por trás, a filosofia, a religião, inclusive, que está por trás dessas histórias. É uma espécie de neopaganismo que nós estamos vendo hoje, né? Um retorno a uma mentalidade, inclusive religiosa, pré-cristã, em que nós tínhamos forças, deuses disputando, né? E nenhum deles é forte o suficiente para dominar sobre todos os outros. Por isso eles ficam aí nessas eternas disputas. Então, um dia um leva a melhor, ou num filme, né, um leva a melhor, já no outro filme já é outro que vai levar a melhor, nunca acaba, né? Nunca termina. Isso é uma coisa muito comum, não é? Mas a Bíblia deixa claro que não é assim com o nosso Deus. Vejam, primeiro esses homens acharam que Paulo era um assassino, por isso a justiça não o deixava viver. Agora eles já estão dizendo, não, ele é um Deus. Isso é muito comum, gente. O ser humano é um adorador. Ele sempre vai adorar alguma coisa. E principalmente o maior Deus que está dentro de cada um de nós somos nós mesmos, é o nosso coração que nos engana. Nós devemos estar atentos para isso. Há muito paganismo, há muita idolatria, há muita coisa de uma época pré-cristã, como eu disse, inclusive fantasiada de cristianismo hoje em dia, que parece cristianismo até, mas definitivamente não é. Mesmo hoje, muitas pessoas que estão comemorando, entre aspas, a Páscoa, nem sabem o que isso significa de fato. Experimente dizer assim, num ciclo maior, que a Páscoa não é uma festa cristã. Veja o salto que as pessoas vão dar, o espanto. Como assim não é? E não é. Vocês aí que cresceram aí, né, ouvindo o pastor Eulálio, ele dizia isso o tempo todo. A Páscoa não é uma festa cristã. Primeiro ele jogava assim, depois que ele viu o espanto de todo mundo, aí ele ia explicar. Vamos olhar a origem. Vamos pegar lá o livro de Êxodo. Vamos ver quando a Páscoa foi instituída. E então ele explicava pacientemente todo aquele processo, todo aquele ritual visava apontar para Jesus. Pessoalmente, eu acho um erro que a igreja cristã comemore a Páscoa. Eu tenho que dizer isso. Não tem jeito. Sobretudo com essas vozes aí multifacetadas que a gente tem no mundo hoje, como eu disse. Muita gente comemorando, muita gente desejando Feliz Páscoa, sem ao menos saber o que isso significa. Então, pessoalmente eu não comemoro, pessoalmente eu não digo Feliz Páscoa. Se a pessoa falar para mim, eu respondo um bom feriado. Quando o feriado, né, fazia assim, legal, bom feriado para você também. E fico na expectativa, e às vezes acontece que a pessoa vai me perguntar, mas por que você não fala Feliz Páscoa? Eu já tive que explicar para algumas pessoas, aí eu vou e explico. A Páscoa já passou, a Páscoa já aconteceu. Jesus, como o pastor Eulálio sempre costumava dizer, é o Cordeiro Pascual. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi o que João, o batizador, falou quando Jesus veio na direção dele. Está lá no Evangelho de João. A Páscoa já foi cumprida em Cristo. Ele foi a oferta perfeita pelo pecado da humanidade. O Ivaldo Trindade, meu irmão, compartilhou um texto
comigo, que eu vou colocar no grupo da classe assim que terminar a lição hoje. Excelente! Um texto do site Coalizão pelo Evangelho, que é excelente, já recomendei várias vezes para vocês, em que o autor discorre sobre a ira divina. E que ele deixa bem claro, existe um movimento aí tentando, inclusive, muito evangélico, assinando embaixo desse movimento, tentando simplesmente tirar a ira divina da mensagem da salvação. E isso é um perigo. Se nós perdermos a perspectiva de que Deus é um Deus de ira, queridos, nós não vamos entender o Evangelho. Por que no final das contas Jesus teve que sofrer? Ele não viveu uma vida perfeita? Ele não foi inculpável? Então por que afinal ele foi para a cruz? Por que ele teve que morrer daquela maneira horrorosa? E eu sempre digo isso para vocês, já falei outras vezes, ele não foi o único a morrer daquela forma, muita gente morreu daquele jeito. É outro erro também muito sério, quando a gente enfatiza sobremaneira o sofrimento físico de Cristo. Sim, ele sofreu fisicamente, sim, ele morreu. É muito importante a gente afirmar isso, porque tem grupos aí esotéricos que estão dizendo que ele não morreu. Por isso é importante a gente saber. O Diogo Vitor compartilhou aí nas redes sociais dele um texto muito interessante sobre o sofrimento e a morte física de Cristo. Você pode olhar aí, né, e ver. Está lá nas redes sociais dele, muito bom mesmo. Graças a Deus que os jovens estão se despertando para essa necessidade de divulgar o Evangelho com propriedade. Esse espaço é de vocês, sim, jovens. Muito mais de vocês do que de mim, né? Eu fico muito contente de ver quando os jovens estão fazendo isso. Sim, Jesus sofreu, sim, Jesus morreu. Mas ele não está mais naquela cruz. Eu tenho vontade de fazer um crucifixo para mim. Provavelmente eu vou fazer. Paulo disse, longe de mim gloriar-me, senão na cruz. É um símbolo de glória, era um símbolo de vergonha, hoje é um símbolo de honra. Eu tenho muita vontade de fazer. Eu não fiz ainda porque eu tenho outras prioridades e eu quero fazer um negócio bonito. Mas detalhe importante, sem um corpo, tá? Sem um corpo. Com todo respeito aí, se você tem algum que tem um corpo lá, né, cambaleante, tudo bem, isso aí é com você, mas preste atenção. A cruz gloriosa é a cruz sem Cristo. Porque ele não ficou ali. Ele não ficou naquela cruz. Ele não está pregado naquela cruz. Então, a minha cruz, quando eu fizer, se eu fizer, não vai ter um corpo. Não vai ter um corpo. E a gente precisa entender isso. Mas por que Jesus morreu? Por que ele teve que ser pregado naquela cruz? Porque Deus é um Deus de ira justa, de ira santa. A alma que pecar, essa morrerá. Ele disse para Adão, no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. E Deus não pode se contradizer. Deus não é como nós, pais humanos, né? Que às vezes a gente ameaça os nossos filhos, fala para eles, ó, se você fizer isso, você vai ser castigado ou castigada, né? O problema é que ele é tão fofinho, né? Ou ela, ele fez, mas fez de uma maneira tão engraçada. E aí o coração do velho amolece, né? E aí a gente faz de conta, né, que não viu.
Mas a gente está rindo, tá só, olha, tá, mas foi tão bonitinho. Cuidado, cuidado. Porque o seu filho bonitinho está só reparando que você não é do tipo que cumpre com o que você fala. Por isso que os avós tendem a ser péssimos educadores, muitas vezes. Porque os avós têm essa tendência de querer perdoar tudo nos netos, né? É um perigo. É um perigo. Até porque a gente já está numa outra fase da vida, né? Até porque a gente já enxerga, já sabe que o menino vai fazer isso 1, 2, 3. Deus não é assim. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Deus, o legislador, estabeleceu essa lei. Por isso Jesus teve que morrer, porque ele recebeu no seu corpo, naquela cruz, na sua própria alma, toda a ira de um Deus absolutamente santo. Por isso ele gritou, aquele grito que veio da alma dele: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus não estava fingindo ali, não. Ele estava sofrendo a pior dor já imaginada, já concebida na história da humanidade. E só ele poderia receber aquela dor, porque só ele é homem, mas também é Deus. Nenhum outro ser humano poderia aguentar o que Jesus aguentou ali. Mas infelizmente muita gente não vê mais as coisas. Infelizmente. Por isso é muito importante a gente resgatar isso, a gente entender. Porque Deus é o mesmo. Lá em Hebreus também está escrito isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para todo sempre. Se você não enxerga Deus dessa forma, você tende a desconsiderá-lo como alguém capaz de orientá-lo na sua vida, na sua luta contra o pecado. Já ouviu essa história? Não, o Deus do Velho Testamento é um Deus sanguinário, é um Deus sedento de sangue, é um Deus irado. Jesus veio trazer uma outra ideia sobre Deus. Jesus é um Deus de amor, Jesus é um Deus de perdão. Conversa fiada. O Jesus do Novo Testamento veio cumprir tudo aquilo que estava determinado no Velho Testamento. Essas pessoas nunca leram a expressão a ira do Cordeiro. Esse mesmo Jesus, que é um Deus de amor, está escrito lá no livro de Apocalipse que um dia ele vem cheio de ira, tomando vingança. Sobre todos aqueles que ouviram a sua palavra e não a aceitaram. Então veja, o cordeiro mudo, a ovelha muda, ela já teve seu momento na história, tá? Fique bem claro isso. A ovelha muda, que sofreu muda perante os seus tosqueadores, como diz o profeta, isso foi no momento da crucificação. Quando Jesus vier agora, ele vem em poder e glória. Não vem mais para sofrer. Não vem mais para morrer. Ele vem em poder e glória. E ele vem sim, está escrito lá, tomando vingança
contra todos aqueles que ouviram a verdade e a rejeitaram. Então é muito importante a gente entender isso. Mas o povo, os pagãos lá, né, eles enxergavam vários deuses lutando entre si, nenhum forte o suficiente para dominar sobre os outros. Nada mais errado. Porque Deus é um só. E Ele, antes da fundação do mundo, estabeleceu o seu plano. E nada vai falhar, absolutamente nada, dentro do plano de Deus. Está tudo saindo como Ele planejou. Desde antes da fundação do mundo. Há muitas pessoas, inclusive algumas que se dizem cristãs, que não entendem isso. Estão aí comemorando a Páscoa, mas não entendem que Jesus precisou sofrer toda a ira de Deus para que por meio da sua morte nos seja oferecido o perdão dos nossos pecados. Porque a ira de Deus foi satisfeita mediante a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus só pode olhar para nós com favor por causa de Jesus. Você entende isso? Você entende isso? Então, num certo sentido, nem é eu ou você ou qualquer um de nós que importa. É uma coisa entre Deus e Jesus, entre o Pai e o Filho. Isaías 53, que é uma passagem messiânica, importante, que todo mundo cita, está escrito lá claramente. O Filho vai entregar o reino ao Pai. O Filho fez o que fez por causa do Pai, porque era plano do Pai, e ele era o servo obediente, ele era o filho obediente. Você está entendendo isso? Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Aliás, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Amanhã eu vou fazer a minha live de Natal, tá certo? Amanhã é segunda-feira, não é terça, tá? Terça-feira, às 20 horas, tá? Aqui no Facebook, aqui na minha página, vou fazer a live de Natal. Tá bom? Então você está convidado. Não é brincadeira, gente, é sério. Tá? Você está convidado para assistir. Vou falar um pouco sobre conceitos, sobre ideias não tão próprias a respeito do Natal, que são muito comuns na cabeça das pessoas. Tá? Então, se você quiser, terça-feira, às 20 horas, estarei aqui. Você pode aí participar com a gente, tá bom? Então, esse é o ponto. Muitas pessoas que comemoram a Páscoa não entendem. Não entendem. Que tem um Deus lá em cima, o único Deus, o eterno, o legislador do universo inteiro, que é um Deus santo, que absolutamente não pode contemplar iniquidade, pecado, que é um Deus justo, que pune o pecado, e ele pune o pecado porque ele tem o direito de fazer isso. Ele não precisa dar explicação para ninguém. E ele também não precisa explicar por que ele considerou que determinada coisa é pecado. Nós estamos vivendo uma época que todo mundo quer explicação para tudo. Todo mundo quer explicação para tudo. Tudo tem uma explicação. O menino está chamando palavrão para o pai. Ah, ele está chamando palavrão para o pai, mas tem que saber por que ele está chamando palavrão para o pai. O que esse pai está fazendo que está provocando que esse menino chame palavrão para ele? Como é que esse pai está cuidando desse menino? Ai, 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 ai. Quando eu ouço esse tipo de discurso, eu já me dá urticária. Ah, mas o pai chama, porque se o pai chama também... Vejam, não está errado. Errado não está. Ajuda bastante, tá?
Ajuda bastante se você não chama palavrão. Quando você ouve o seu filho chamar, você dizer: ei, eu falo isso. Tu me ouve falar desse jeito aqui em casa ou em qualquer outro lugar? Tu me ouve? Eu falo desse jeito? Nessa altura o menino já está todo tremendo, né? Não. Então não fala. Ajuda bastante. Sem dúvida. Educar pelo exemplo. Porém, mesmo quando o exemplo não vem de cima, há uma coisa certa. A palavra diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque os professores de escola dominical, eles têm que lidar com isso. Que às vezes eles estão ensinando os meninos, estão dizendo que os meninos não devem falar palavrão lá na classe, e o menino diz assim: mas o papai fala, mas a mamãe fala. E aí? Olha o pobre do professor de escola dominical, tem que se virar. Daí ele faz o quê? Ele apela para essa palavra aqui. Mas Deus diz, meu filho, que não deve falar. Se você é um filho de Deus, se você quer ser um filho de Deus obediente, não fale. E o professor está certo. E ele vai estar mais certo ainda se ele avisar o pastor: olha, pastor, converse com o fulano, o pai do fulaninho, porque o fulaninho falou hoje na sala que o pai dele chama palavrão. E crente não deve chamar palavrão. Tem que chamar esse pai. Ele tem que se explicar. Igreja não é brincadeira não, gente. Igreja não é brincadeira. Nós somos membros uns dos outros. Ele tem que se explicar. Porque um só é legislador e juiz, e é Deus. E Jesus disse, né? Ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Muitos pais fazem os filhos tropeçarem. Isso é fato. O professor está ensinando uma coisa lá na escola dominical, mas o menino não vive isso em casa. Olha o prejuízo para essa criança. É preciso que se ensine que Deus não é Deus de contradição. Ele não se contradiz na sua palavra. Se ele diz que algo é pecado, é pecado. Vocês entendem isso? Nós precisamos perceber e viver segundo a sua palavra. Paulo, a vida toda foi assim. Ele não inchou, ele não morreu, e os homens falam: é um Deus. Não, não é um Deus não. É um servo do Deus Altíssimo. Eu acho que Paulo teve a oportunidade de explicar para aquele pessoal. Eu acho que Paulo viu o espanto deles, né? Lucas não quis ser redundante, né? Mas eu acho que Paulo falou: gente, qual é o problema? Vocês estão me olhando desse jeito aí? Eu gosto de pensar, Paulo. Não, porque a gente reparou que você não morreu, né? Você escapou do naufrágio, você escapou da víbora. Por acaso você é algum Deus que veio nos visitar, Paulo? Não, imagina. Mas a coisa só piora para Paulo, né? Depois o Públio, que era lá a principal autoridade da ilha, levou para casa dele. Chegou lá o sogro dele, o pai de Públio estava doente. E aí ele fez o quê? Ele orou por aquele homem, impôs as mãos e o homem ficou bom. Aí o negócio não prestou mais, porque todo mundo veio trazer os seus doentes e todos foram curados. Mas eu tenho certeza que Paulo, você se lembra, Paulo já passou por isso. Vocês lembram? Está aqui na revista, né? Lá em Atos 14, de 13 a 18, quando lá, né, os licaônicos quiseram fazer sacrifícios, depois que Paulo curou o paralítico, lá Paulo e Silas, você lembra desse episódio? Ele fez o paralítico andar, ele não, mas enfim, o próprio texto usa isso, né? Jesus curou por meio de Paulo. E aí eles saíram já com touro, né, para sacrificar, porque achavam que os deuses tinham descido à terra. E Paulo e Silas saltaram para o meio da multidão e falaram: olha, parem com isso. Nós somos servos, nós somos homens como vocês.
Nós servimos ao Deus Altíssimo e nós estamos aqui pregando o Evangelho para que vocês se livrem dessas coisas vãs, inúteis, que não salvam. Vejam, Paulo e Silas, eles não se conformaram com a mentalidade, com a cultura religiosa da época, não. Eles remaram contra a maré, sob risco da vida deles. Eles fizeram isso. Mas ainda assim o texto diz que foi com dificuldade que eles impediram os homens de sacrificar. Pedro passou pela mesma situação, está aqui, quando Cornélio quis adorá-lo, ele falou, olha, não faça isso. Eu sou servo, sou homem como você, adora a Deus. Então eu vejo Paulo explicando para aquelas pessoas de onde vinha o poder para ele realizar aqueles atos. Finalmente, 3 meses depois, eles embarcaram em outro navio, a população agradecida colocou tudo o que eles precisavam para a viagem no navio e eles seguiram viagem. E eu acho muito interessante, vocês perceberam a mudança aqui? Muito interessante. Agora parece que o tempo de Paulo é o tempo da viagem. Vocês perceberam isso? Vocês se lembram que o comandante estava com pressa, que foi por causa da pressa deles que aconteceu aquele naufrágio, tudo aquilo. Agora não. Olha só, preste atenção, que eu acho muito interessante isso. Vamos ler de novo versículo 14. Quando eles chegaram lá em Régio, aliás, no 13 ele diz que eles foram para Régio e depois eles prosseguiram até Putéoli. Aí em Putéoli, olha só, no versículo 14, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Agora é o tempo de Paulo aí, que é o tempo da viagem. Paulo, dá para você ficar uma semana aqui? Deixa eu falar com o comandante aí, Afinal de contas eu sou um preso, Falar com o comandante aí. E aí o comandante, não, tudo bem, Paulo. Dá para a gente esperar uma semana. A gente está pertinho de Roma já, pelo que a gente já passou. Eu acho maravilhoso isso. Favor de Deus. Então eles ficaram lá com aqueles irmãos e depois finalmente eles foram para Roma. E lá em Roma, outra coisa importante que precisa ser destacada, Paulo ficou na sua própria casa. Ele alugou uma casa e teve permissão para ficar sob a guarda de um soldado. Esse soldado passava 24 horas com Paulo. Alguns acreditam que Paulo estava acorrentado a ele. Isso poderia acontecer. Não tinha tornozeleira eletrônica nessa época, Então era o jeito, deixar o soldado lá acorrentado ao prisioneiro. E assim Paulo ficou. Vocês que assistiram o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, deve estar assim, não está batendo, Não está batendo mesmo. O final de Atos não está batendo com o filme lá, mas eu vou explicar isso. Aguenta um pouquinho aí, tá certo? Eu vou explicar. Eu já falei outras vezes, mas eu vou explicar, tá? Agora, versículo 17, acompanhe comigo. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas, quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você.
Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Mais uma vez, salta aos olhos aqui a atitude previdente de Paulo. Eu posso dizer também amorosa. Paulo sabia o impacto que a sua presença, que a sua pregação causava. Ele procurou se antecipar. Uma extrema consideração com os judeus, de novo isso precisa ser registrado. Uma extrema consideração com os judeus. Ele tomou a iniciativa, ele não ficou esperando não que os boatos aumentassem, ele não ficou esperando que as versões erradas se espalhassem. Ele chamou logo aqueles homens para uma conversa, olho no olho. Há aqui um resumo bem resumido, né, de tudo que aconteceu. De novo, sem ranço, sem reclamação, falando a verdade, mas falando de uma maneira polida, falando de uma maneira respeitosa. Temos aqui um homem dizendo, olha gente, eu não fiz nada, eu sou inocente, mas como eu vi que o negócio estava ficando ruim para o meu lado lá, meu direito de defesa estava sendo impedido, eu tive que apelar para César, para o julgamento do imperador. É por isso que eu estou aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu sou inocente. E quero explicar para vocês que é a esperança que Israel tem, que o povo de Israel tem, é por causa dessa esperança que eu estou preso. Então, vocês viram aí, os líderes judeus falaram, olha, a gente não recebeu carta, ninguém que veio da Judéia falou sobre você, mas a gente ouve os boatos. A gente quer ouvir a sua versão. Então eles marcaram, está aí na sequência da passagem, versículo 23. Então marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. De novo aqui, sempre é bom a gente prestar atenção, né? Paulo usou o Antigo Testamento, certo? Aliás, é a única coisa que você pode usar quando você vai falar com um judeu sobre Jesus. Não adianta você usar Mateus, Marcos, Lucas, João, e eles não acreditam. A Bíblia para eles é o Antigo Testamento, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já tentou discorrer sobre Jesus sem usar nenhum versículo do Novo Testamento? É um exercício interessante que você deve procurar fazer, tá? Veja, era o que os primeiros cristãos tinham. O cânone eu falei um pouco sobre isso para os jovens ontem, a gente estava conversando na reunião deles. O cânon, a lista de livros, né, que a igreja reconhece como inspirados por Deus, do Novo Testamento, estava começando, estava bem no início aqui, os livros estavam começando a ser escritos, alguns pelo próprio Paulo. Não tinha o Evangelho de João, não tinha boa parte das cartas de Paulo, mais da metade, não tinha o próprio Evangelho de Lucas, não tinha o livro de Atos, não tinha nada disso. As cartas de Pedro não tinha nada disso. Quando eles falavam de Jesus e quando eles diziam, argumentavam pelas Escrituras, pela Bíblia, está falando só do Antigo Testamento. Vou perguntar de novo, você é capaz de falar de Jesus apenas com trechos do Antigo Testamento? Se não, você deve procurar fazer esse exercício, tá? E é possível você falar de Jesus, é possível você testemunhar de Jesus só com textos do Antigo Testamento, sim.
Porque sim, Cristo é o cumprimento das promessas que estão lá no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Você pode provar que Jesus é o Messias apenas usando o Antigo Testamento. E foi o que Paulo fez aqui. Olha só que coisa interessante, vou ler de novo. Então marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Que coisa impressionante! Desde cedo até a noite. O dia dos judeus começava normalmente 6 horas da manhã. Terminava 6 horas da tarde. Então a gente pode pensar aí 12 horas de estudo bíblico intenso. Estudo investigativo, pegando os textos, analisando texto por texto. Dá para a gente pensar Paulo pegando os salmos, falando do sofrimento do servo sofredor, pegando inclusive o texto que eu citei, Deus meu, por que me abandonaste? Todos têm os olhos fixos em mim, eu estou pendurado, derramei-me como água, traspassaram-me as mãos e os pés. Paulo explicando aquelas passagens, dizendo que elas se referiam a Jesus. Citando Davi, quando ele disse, como Estevão fez, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Podemos pensar Paulo dizendo, olha, vocês sabem que Davi morreu, vocês sabem que o corpo dele se deteriorou na sepultura, mas Jesus não. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Davi não poderia estar falando dele mesmo. Davi tinha que estar falando de outra pessoa, e essa outra pessoa é Jesus. Claro, ele contou do seu testemunho, com certeza. Ele contou que ele encontrou esse Jesus lá na estrada de Damasco. Certamente ele falou sobre isso. Estava conversando com a Fátima aqui em casa. Estava dizendo para ela que eu tenho me incomodado com um certo sentido de urgência que a minha vida tem assumido de uns tempos para cá. Estava falando para ela, a gente vai se organizar aqui e a gente vai começar sim a intensificar o nosso estudo bíblico. Vamos abrir a nossa casa para qualquer pessoa que queira estudar a Bíblia. E vamos fazer isso com tempo. Vamos gastar tempo nisso. Aproveitar aí que o feijão da Fátima é famoso, pelo menos na família, né, Dona Maria? Quando foi agora na mudança da Dona Maria com o seu Raimundo, ela fez um feijão aqui em parceria com a Marina. Foi um sucesso. No grupo da família foi uma coisa assim. Rapaz, eu acho que eu estou perdendo dinheiro com a Fátima. O feijão da tia Fátima. Ah, o feijão da tia Fátima. Ah, o feijão. Vamos aproveitar aí esse feijão, né? Esses feijões mágicos. Atrair o povo. Você vem, você estuda a Bíblia, ganha um prato de feijão.
Só que vai ter que estudar a Bíblia. Ganha um pacote de biscoitos, só que vai ter que estudar a Bíblia. Não tem que ir embora antes da hora. Pois é, e não tem que ir embora antes da hora, tá certo, né? Antigamente se fazia assim com a criança, né? Para ganhar a estrelinha tinha que fazer toda a atividade. Precisamos estudar a Bíblia, estudar com propriedade, gastar tempo. A Cristina já se pronunciou. Precisamos fazer isso. Porque o tempo é pouco. O tempo é pouco, queridos. Eu me sinto empurrado para fazer isso. Sinceramente, me sinto empurrado para fazer isso. Acho que, num certo sentido, a gente se incomoda. Ah, mas a gente já está fazendo isso. Todo domingo a gente não fala. Quanto tempo mais eu vou ficar aqui falando com vocês? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente se acostuma, fica muito confortável na cadeira. Deus pode me tirar daqui, ó, assim. A gente tem que pensar nisso. Eu fico muito contente quando eu vejo os irmãos se movimentando. Eu recebo mensagens, né? O pessoal está tentando aproveitar aí as ofertas, e são muitas, e algumas são muito boas, só tem que tomar cuidado. Mas existe hoje aí na internet oferta de cursos sobre interpretação bíblica. Eu sinceramente, eu escolho esses cursos como eu escolho os filmes que eu assisto. Eu vou, olho os atores, se é um ator consagrado, um ator famoso, né? Aí eu digo, eu vou assistir esse filme aqui, porque eu conheço esse ator. Mesma coisa, né? Se é um Hernandes Dias Lopes, se é um Augusto Nicodemos, né? Se é alguns desses homens aí que a gente conhece e que tem anos de experiência na pregação da palavra. Se é alguma coisa vinculada à nossa igreja, que a gente pode, que está mais próximo, que a gente pode ver, que a gente conhece a doutrina, a gente vai e faz. E recomendo. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Vamos aproveitar as oportunidades. Também você não pode aprender só para você, não. Você tem que compartilhar. Entenda isso. Você tem que compartilhar. Você tem que compartilhar. O pouco que você sabe muitas vezes. Eu já contei essa história aqui, eu não conto isso para nossa glória, mas essa história é verídica. A nossa igreja é uma igreja que prima pelo estudo da palavra de Deus. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quem aproveita, aproveita. Quem aproveita, aproveita. Deus nos brindou, se eu posso usar esse termo, com homens, mulheres dedicados. Uma coisa boa da pandemia, se é que tem alguma coisa boa nessa pandemia, os pais podem ver agora a dedicação dos professores, porque quando estava todo mundo na sua classe, a gente não via isso. O pai não via a professora lá na classe de crianças dando a lição dela, se esforçando, se esmerando. Agora que está tudo gravado, você senta e você vê, e você se encanta. Partindo do pressuposto que vocês pais estão assistindo as lições dos filhos de vocês, né? Tira um tempo, faça isso. Se você ainda não fez, você vai se encantar, queridos. Você vai se encantar. Com tanto zelo, com tanto esforço. Eu fico encantado de ver os nossos professores. Muitos tiveram que se reinventar, muitos, né? Tem muitas histórias. Eu falei para Fátima, olha Fátima, a gente tem que reunir essas histórias,
né? E a gente tem que contar isso. Os professores aí, né? Enfrentando esse desafio de gravar vídeos, de dar essa aula. Deus tem sido bom para conosco, queridos. Agora você pode ver o esforço do professor do seu filho. E não só ver, mas reconhecer isso. Dar glória a Deus. E aprender com eles também. Paulo estava aqui desde cedo até a tardinha, discorrendo com esses homens. Quando essa pandemia acabar, queridos, vamos aprender com Paulo. Que a sua casa seja conhecida como um lugar onde as reuniões são muito boas, onde a conversa é muito boa, onde as brincadeiras são excelentes, mas onde há também ensino da palavra, pregação da palavra, onde se tira um tempo que seja para compartilhar um versículo bíblico, para falar de um aspecto, de um atributo do nosso Deus, porque também tem isso, né? Às vezes a gente fala muito do que Deus fez por nós e faz por nós, a gente não fala muito de Deus. Veja, nós precisamos amar a Deus pelo que Ele é, porque Ele é digno, não é só pelo que Ele fez por nós, não. Às vezes eu penso que a nossa pregação, quando eu falo de pregação, estou falando de tudo, de estudo bíblico. Não estou falando só de pregação do pastor, não. Quero deixar explicado. A crítica é primeiramente para mim. A gente fala muito sobre o que Deus fez por nós. E talvez aí, quase que sem querer, a gente enfatiza demais nós. A gente leva os crentes a amarem a Deus pelo que Ele fez por nós. Veja, Deus poderia deixar todas as pessoas irem para o inferno. Ainda assim, queridos, Ele é digno de adoração. Pelo que Ele é. De novo, a gente tem que tomar cuidado, porque disso a gente já veio. Nas sociedades pré-cristãs, os deuses pareciam favorecer as pessoas para que eles também fossem favorecidos por elas, para que elas o honrassem. E hoje em dia ainda é assim para muitas pessoas. Infelizmente elas estão enganadas. Elas acham que precisam agradar, num certo sentido, a divindade ou os seres que estão aí entre a divindade e elas. É por isso que tem tantas festas a fulano de tal, festa a fulana de tal. É por isso que tem muitas festas. Porque as pessoas ainda acham que precisam fazer algo para merecer o favor de Deus. É exatamente o contrário. Não há nada que nós possamos fazer para merecer o favor de Deus. Mas nós precisamos honrá-lo, nós precisamos adorá-lo, porque Ele é digno. Ele é digno disso. Então, aproveite as reuniões na sua casa para você falar de Deus. Para você dizer que Ele é santo, para você dizer que Ele é todo-poderoso, para você dizer que Ele é justo, para você dizer que Ele odeia o pecado, para você dizer que Ele é gracioso, misericordioso. Leia a Bíblia nas reuniões da sua casa. Não precisa você explicar nada. Se você não puder ou não quiser explicar, ficar temeroso, leia. Somente leia a Bíblia. Queridos, vamos dar uma pausa aqui. Vamos largar o garfo aí, a faca, botar o copo de suco na mesa. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus para vocês agora.
Leia. Então somente leia. Porque a palavra em si é o poder. Não se preocupe, o Espírito há de usar aquela palavra que você leu sem explicar absolutamente nada para falar àquelas pessoas que estiverem ouvindo lá na sua casa. Faça isso. Faça isso. Não precisa ser de manhã até a noite, né? Mas faça isso. Aproveite as oportunidades, porque o tempo está se esgotando. O tempo está acabando. Vamos fazer isso. Qual foi o resultado? Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 24. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E, depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vá e diga a este povo: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Que palavra dura, mas verdadeira. Dura, mas verdadeira. Foi Deus que disse. Sabe que o Jefferson compartilhou no grupo da família essa semana, foi tão engraçado. Ele disse que o Silas acordou, disse assim: papai, eu fechei os meus olhos e não enxerguei nada, não consegui enxergar nada, papai. Não é linda essa frase? Coisa de criança, né? Coisa de criança. Mas você sabia que tem muito adulto que vive assim? Ele fecha os olhos para a verdade e se admira de que não consegue enxergar nada. Fica admirado que não consegue enxergar nada. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se o Espírito Santo está falando com você, o Espírito pode estar dizendo para você que tudo o que você acreditou antes é errado, é falso. Que todo o sistema religioso no qual você confiou esses anos todos é falso. E você vai ter que fazer uma decisão. Como os judeus aqui, naquele momento, conversando com Paulo, você vai ter que decidir. Ou você ouve a voz do Espírito e aceita a oferta que Deus está fazendo para você, porque a nossa pregação aqui ela é muito simples. Nós estamos dizendo para vocês todo domingo que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele foi ressuscitado pela glória do Pai, que ele foi ressuscitado porque sempre foi o plano de Deus, desde o início, desde antes da fundação do mundo, que ele se oferecesse como oferta pelos nossos pecados. Ele tinha que morrer, ele nasceu como uma criança marcada, ele viveu como um homem marcado, ele tinha que subir aquela cruz, não tinha como ele escapar daquela cruz, porque naquela cruz sobre ele caiu toda a ira de Deus. Pelos nossos pecados. E ressuscitado e assentado no céu, na glória do Pai, hoje ele nos chama para crermos nele, para entregarmos a nossa vida para ele, para dizermos que ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso dono, e ele é a única pessoa que pode fazer isso por nós. Ninguém mais pode, nem na terra, nem no céu, nem nos ares aí, ninguém pode fazer por Jesus, por você o que Jesus faz. Então você tem que confiar nele, você tem que entregar a sua vida absolutamente, completamente a ele. Você tem que dizer: Senhor Jesus, eu sou teu. Vem ser o meu Salvador.
e o meu Senhor. Isso é o que nós estamos dizendo para você todo domingo aqui. Essa é a simplicidade do Evangelho. Que não é o Eliezer que diz, que não é o pastor Egon, ou o pastor Paulo, ou qualquer outro professor aqui, o Edivaldo, ou qualquer outra pessoa na nossa igreja. É a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e a sua família. O Evangelho é isso. A boa nova é essa. A salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a simplicidade do Evangelho. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Eu oro e peço a Deus que você decida por crer em Cristo, por se entregar a Ele. E se você de fato quiser fazer isso agora mesmo, você pode fazer. O Espírito há de dizer para você como e você pode fazer. Por favor, se você fizer, me avise. Eu gostaria de saber, eu gostaria de me alegrar com você. Se bem que quando você toma uma decisão dessa, você não consegue guardar só para você, né? Você vai dizer para todo mundo. Se não, é que há ainda uma venda sobre os seus olhos. É que você não consegue enxergar. E aí a minha oração é que Deus retire essa venda dos seus olhos. E só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer com que você ouça a voz do Espírito Santo com o seu espírito e creia em Jesus. Versículo 28, Paulo continua: portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios. Amém. Aleluia. Somos nós, os não-judeus. E eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Esse versículo, isso precisa ser dito, em alguns manuscritos antigos ele não consta, tá? Mas ele não faz muita falta não, certo? Tá? Dá para a gente imaginar que deve ter havido muita discussão, como há hoje em dia. Quando a gente leva o Evangelho para as pessoas, né? O meu sogro que está me ouvindo aqui agora, que é meu vizinho agora, ele tem muita história para contar, se ele quiser contar. Como que ele olhava os evangelistas e tinha raiva, né, meu sogro? Ele não gostava. Lá vem essa gente chata, querendo que eu troque de religião. A mamãe conta que quando ela viu o seu Bill, nosso querido missionário que já está com o Senhor, se equilibrando lá pelas palafitas lá no lugar dela, ela ficava lá na janela da casa dela: tomara que ele caia, tomara que ele caia. Ah, como eu queria ver esse homem caindo aí com essas bíblias na mão. Isso somos nós. Deus oferece a sua graça, Deus oferece a sua misericórdia e nós resistimos, nós não queremos. Paulo foi assim, vocês lembram, né? Mas, gente, Deus é maravilhoso. Ele vai onde nós estamos, por cima das palafitas, pelas encruzilhadas, pelos caminhos, e Ele nos acha e Ele nos salva. Foi assim com o seu Raimundo, foi assim com a mamãe, com o papai, foi assim com todos nós. A ovelha que não tinha a menor chance, que estava perdida, foi encontrada pelo pastor. Glória e honra a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 30. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição nenhuma.
É assim que termina o livro de Atos. Como eu disse, em contraste com aquilo que a gente vê lá no filme, né? Já assistiu o filme, senhor Raimundo? Não, né? Não. Tá, vamos resolver isso essa semana. Por que isso acontece? Porque, na realidade, Atos termina com Paulo preso na expectativa do julgamento de César, tá? E com todas essas liberdades aqui. Aliás, tem duas palavras aí, paresia e acolutos. Essas duas palavras, na realidade, no original, elas aparecem juntas. E elas normalmente são traduzidas assim, né? Como foi aqui, ensinando a respeito do Senhor Jesus sem restrição alguma. Em outros lugares fala de ousadia, aqui ele usa o termo coragem, que é essa palavra aqui, parecia, não é parousia, tá? Elas são parecidas, mas significados são diferentes. Parousia é a manifestação final de Jesus no Novo Testamento. Aqui significa ousadia, coragem, intrepidez. Paulo continuou falando abertamente para quem queria ouvir. Aliás, ele vai dizer lá em 2 aos Tessalonicenses, olha, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não está acorrentada. Lucas intencionalmente termina o livro de Atos aqui para deixar essa mensagem para os cristãos, para nós. Está todo mundo preocupado aí, todo mundo dizendo, os profetas do caos, que o próximo passo vai ser os governadores proibirem o evangelho. Queridos, nós já passamos por isso. Quando eu digo nós, estou me referindo à história da igreja. Não tem decreto que seja capaz de fechar a porta da igreja. Jesus já declarou isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Entenda isso. Se nós tivermos que ser presos, nós seremos presos. Se tiver no plano de Deus isso para nós, vai acontecer. Eu acho engraçado que muitas das pessoas que estão aí gritando, vociferando, inclusive são aquelas que não acreditam no arrebatamento. Acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ok, vocês acham que o anticristo vai ligar para a Constituição? Vocês acham que o anticristo vai ligar para princípios constitucionais? O anticristo vai passar como um trator por cima de todo mundo, queridos. Os verdadeiros filhos de Deus vão morrer de fome, vão morrer pela espada, vão morrer massacrados. Isso vai acontecer. Mas a palavra de Deus jamais poderá ser acorrentada. Jamais poderá ser aprisionada. Onde houver um servo de Deus, um verdadeiro servo de Deus, ali haverá um proclamador do Evangelho. Às vezes escondido, como já acontece nos lugares onde a palavra de Deus é proibida. Mas a palavra de Deus vai ser proclamada. Porque as portas da morte não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, num certo sentido, eu quero que vocês fiquem tranquilos. Como, Elias? Como a gente se tranquilizar ouvindo você dizer uma coisa dessa? É muito simples. Pedro resolve essa questão para nós. É melhor nós sofrermos por fazer o... Complete aí. Se for da vontade de Deus, é melhor que nós soframos por fazer o bem do que por fazer o mal. Simples assim. E vamos confiar no nosso Deus. Eu acho muito interessante que Lucas termine o livro de Atos com essa palavra, acolutos, que significa literalmente com liberdade, sem impedimento, como foi traduzido aqui. Como assim? Ele estava preso. Ele estava preso. Mas a palavra não estava presa.
nunca esteve e nunca estará. Então, a tradição da igreja diz que Paulo foi solto, talvez ele foi inocentado, inclusive, por falta de acusadores. 2 anos era o tempo máximo que ele podia ficar preso, pela lei romana. Então, em 2 anos, ele teve que ser julgado. Se os acusadores não se apresentaram, ele pode ter sido liberto, por falta de acusação. De fato, nós cremos que ele foi liberto, viajou livremente de novo. Cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois, ele foi preso novamente, e aí já era outro contexto. Nero já tinha feito toda aquela confusão lá, né? Roma já tinha sido incendiada. O filme fala desse momento, né? Nero acusou os cristãos do incêndio de Roma, né? E começou a perseguir implacavelmente os cristãos. Então, o filme, na verdade, é desse segundo momento, essa segunda prisão de Paulo, que acabou culminando com a morte dele, né? É por isso que tem aí esse descompasso. Mas aqui no livro de Atos, intencionalmente, Lucas deixa a história em aberto, porque de fato ela está em aberto até hoje. Deus continua escrevendo a sua história, e Ele vai continuar até o dia em que nós nos encontraremos com Ele, ou morrendo, ou pela sua vinda, para quem acredita que Ele virá nos buscar. Não adianta, isso aí é inexorável, isso aí vai acontecer. Nós estaremos diante de Jesus, o nosso Senhor, de uma maneira ou de outra. Todos nós haveremos de comparecer diante dele. É por isso que a gente deve tomar muito cuidado com a nossa vida. É por isso que a gente deve imitar Paulo, o comportamento dele, a paixão dele por Cristo, a maneira como ele pregava o Evangelho. Alguns de vocês aí lembram, né? Vocês chegaram a dizer para mim: Elias, é só Paulo, só fala de Paulo. Eu estou tentando me curar desse mal. Mas eu falo de Paulo porque Paulo imitava a Cristo. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Não é? Graças a Deus pela história maravilhosa deste homem. Graças a Deus por esse homem que foi transformado. Graças a Deus por esse homem que o próprio Jesus disse: eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E que Deus nos abençoe e que nós possamos imitar. Nós ainda não acabamos com Paulo, não. Nós ainda vamos passar algum tempo com ele, né? Porque nós vamos estudar as cartas dele a Timóteo e a Tito. Então nós vamos continuar com ele. Já na semana que vem nós vamos começar a primeira carta a Timóteo. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar novamente pelas pessoas que estão aí sofrendo por causa dessa doença terrível, a Covid-19. Nós vamos orar também por outras pessoas, né, que estão necessitadas. Hoje é o aniversário da minha querida cunhada Marlene Soares. Um abraço, Marlene. Às vezes ela está por aí, não sei se ela está hoje, né? Mas que Deus te abençoe. Nós vamos orar por ela também, e agradecer a Deus por esse momento, por esse servo dele chamado Paulo de Tarso. Oremos. Senhor, falta-nos palavras para descrever a alegria que nós sentimos por essas simples palavras, ó Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha, Senhor, que Jesus, que é perfeito, que sempre foi, tenha morrido por nós, para nos perdoar, nos dar a oportunidade de desfrutar da Tua companhia, ó Deus, porque o Senhor é o Deus supremo, é o Deus majestoso, mas é também o Deus que se revela a nós, o Deus que compartilha de si mesmo, ó Deus, em toda a Tua beleza, em todo o Teu esplendor, o Deus que imprime a Sua própria glória em nós, que somos seres humanos.
pecadores, é verdade, falhos, mas a esperança da Tua glória em nós, Senhor, é o que nos motiva. Porque sabemos que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Perdoados, santificados, glorificados, para viver com o Senhor por toda a eternidade. Glória, honra e louvor sejam dados a Ti, ó Deus, como Deus supremo, como Deus soberano, como Criador e sustentador de todas as coisas, como Deus santo, justo, verdadeiro, como nosso Salvador. Mais uma vez, ó Deus, dirigimos os nossos pensamentos aos nossos queridos irmãos, amigos, que têm perdido parentes, Senhor, nesses dias terríveis que nós estamos vivendo. Rogamos que o Senhor console os corações dessas pessoas. Rogamos pela Dona Elzira, que perdeu 2 primos, Senhor, esta semana. Tem misericórdia dela, Senhor. Consola o seu coração. Fala, ó Deus, por meio da Tua palavra. Dá a ela, Senhor, a bendita esperança da salvação em Cristo Jesus, que está à disposição daqueles que creem nele. Queremos Te pedir, Senhor, pela família daquele pastor Horácio que faleceu ontem. Ó Deus, tem misericórdia da sua família, da igreja, Senhor. Abençoa sua esposa, Senhor, que está internada, ó Deus. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia. Salva, ó Deus, essa senhora. Tem misericórdia dos seus filhos, ó Deus, que ficaram sem o pai. Cura, Senhor, essa senhora. Nós não a conhecemos, mas o Senhor a conhece. Tem misericórdia dela. Restaura a sua saúde. Queremos Te pedir pelo Dr. Artemidoro, ó Deus, nosso querido irmão em Cristo. Tem misericórdia dele, Senhor. Toca no seu corpo. Restaura, ó Deus, a sua saúde. Abençoa sua esposa, suas filhas. Abençoa a Rebeca, que também está doente. Tem misericórdia dela, Senhor. Restaura inteiramente, cura. Abençoa, Senhor, outras pessoas. Algumas que não me recordo agora, mas que o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe dos Teus filhos. O Senhor tem os nossos nomes gravados nas palmas das Tuas mãos, como diz a Tua palavra, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, as milhares de pessoas atingidas por essa doença. Tem misericórdia da humanidade, Senhor. Passa essa provação de nós, ó Deus. É o que nós Te pedimos. Queremos também agradecer mais um ano de vida que o Senhor dá a Marlene. Rogando, ó Deus, que o Senhor a abençoe. Cuide dela. Dirija a sua vida. Lhe dê sabedoria, ó Deus. Como mulher, como mãe, como esposa. E dê cada dia mais conhecer o Senhor Jesus. Conformar-se com o seu caráter, Senhor. Que o Senhor abençoe seu esposo, Wellington, sua filha, Radassa. Que o Senhor seja com essa família. Queremos Te pedir por cada um de nós, ó Deus. Que a nossa vida seja para Te glorificar. Que possamos ter alegria, ousadia de proclamar o Evangelho, assim como o Teu servo, Paulo. Para que o Teu nome seja exaltado aqui nessa cidade, em qualquer lugar onde nós formos. Essa é a nossa oração. Isso é o que nós Te pedimos. E pedimos isso em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Um grande abraço e até a próxima.
Até mais tarde, né? No nosso programa aí noturno. Tchau, tchau.